Este programa é livre para todos os públicos. Uma pergunta que, quando ouvirmos, tem que suscitar o nosso espírito missionário que nós temos pelo nosso batismo. E também, muito importante, a resposta. A pergunta é: ainda existem lugares no mundo onde o Evangelho ainda precisa chegar? E vou ser bem provocativo na resposta. O primeiro lugar é a tua casa, a tua família, a tua vida. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho é vida. Por isso, sempre a evangelização em todos os lugares, iniciando por o reescutar, o meditar a palavra de Deus. Porém, existem lugares no mundo, sim, que necessita da evangelização do nome de Jesus. São Francisco, com o seu ardor missionário, ele veio para o Oriente, aonde a maioria muçulmana, a maioria que não acreditam em Jesus. Nós somos ainda a minoria no Oriente, na terra de Jesus. Tem lugares aqui no Oriente Médio que necessita da evangelização. Porém, a evangelização nestes lugares onde o Evangelho, quem ainda não conhece Jesus, necessita ser uma evangelização de testemunho. Por isso, vamos como os cristãos, sendo a minoria em tantos países, como vivendo? O meu exemplo, o exemplo que eu tenho aqui na minha missão, eu tenho uma parte da ilha, que é a parte grega, aonde a igreja é reconhecida pelo Estado, pelos ortodoxos que reconhecem a Igreja Católica e são muito próximos de nós. Eu tenho todo o norte de Chipre, que é ocupado pela Turquia, onde nós não podemos usar as igrejas antigas que nós temos, ainda são fechadas. Eu tenho que celebrar em garagens, celebrar em cinemas abandonados, antigos. Nós não temos a possibilidade de celebrarmos nas igrejas, somente uma pequena igreja na cidade de Quirinha. E a maioria são muçulmanos. Como nós necessitamos evangelizar nestes lugares? Existem com o testemunho, tenho 4 comunidades aqui no norte do Chipre, e outros lugares no Oriente Médio, outros lugares onde o nome de Jesus ainda não chegou na sua plenitude. Mas os missionários estão em tantos lugares. Existem lugares que vivem os catequistas. Falo ainda da Austrália, de algumas ilhas, onde existem os catequistas leigos que estão lá presentes. Os sacerdotes passam poucas vezes no ano, no mesmo na África, e temos realidades similares no Amazonas. Muitas vezes são os leigos que fazem a evangelização como catequistas. Os sacerdotes são poucos e necessitam de ardor missionário. Por isso, sim, muitos lugares. Vamos começar a ter famílias missionárias? Pode ser até perto de ti. Lembro que quando São Felipe Neri ia deixar a Itália para ser missionário, ele descobriu que a África ou os outros países começavam nas portas de Roma. Nas portas de Roma tinha necessidade de evangelização e ele ficou por lá. Você pode querer levar em todos os confins da terra, pode ser que aí, perto da tua casa, o nome de Jesus ainda não chegou, ou chegou em modo errado por seitas ou aqueles que anunciam em maneira não certa, como eu posso dizer, né? As seitas aí que tem gente dançando, pulando, pedindo dinheiro, né? E fala que está anunciando o nome de Jesus. Então levante, você é católico, pode ser que o confim da terra está aí tão perto da tua casa, onde você se levante e leve a verdadeira evangelização do nome de Jesus. Sim, vamos levar o nome de Jesus no Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, até os confins da terra.
A outra pergunta: como posso adquirir coragem para também anunciar o Evangelho nos dias de hoje? Meu Deus, que pergunta! Essa pergunta é interessante porque muitas vezes nós temos essa desculpa em muitos católicos cristãos que dizem: Padre, eu não tenho o dom de evangelizar. Padre, eu não tenho o dom de anunciar o Evangelho. Na igreja eu quero ficar mais quietinho, eu quero estar mais no meu lugar, no meu canto, né? Eu ouvi muito isso. Padre, eu gosto do meu cantinho lá na igreja. Outros dizem: eu não vou muito na igreja porque não sinto tanto desejo de ir para a igreja. Eu fico na minha fé aqui, na minha vida, né? Isso eu ouvi muito na Itália, em modo especial, em todos os lugares, aqui no Chipre também. Não sei aí no Brasil, penso que no Brasil também, né? Ou em Portugal, onde pessoas dizem: bem, eu não vou na igreja, ou se eu vou na igreja, fico no meu cantinho lá, porque eu não sinto o desejo, ou não tenho a coragem, Padre. Não tenho a coragem de levantar, não tenho a coragem de ler na igreja, fazer uma leitura, não tenho coragem de ajudar na missão com os pobres, eu não tenho coragem de sair. E muitas vezes aí a vergonha mesmo de anunciar o nome de Jesus quando você está num restaurante, aquela vergonha de fazer o sinal da cruz antes de comer quando você está num restaurante, né? Mas o que vão pensar de mim? Então vamos aí declinando em tantas formas de omissões e de medo. Pelo batismo nós somos reis, profetas e sacerdotes. O sacerdócio que nós temos pelo batismo, nós temos no batismo, com a confirmação, nós temos a força do Espírito Santo para anunciar o nome de Jesus. Essa força é dentro de ti. O carisma pode ser, e são tantos. Eu vou ajudar sendo catequista, eu vou evangelizar iniciando com os meus filhos, com os meus vizinhos de casa, irei anunciar na igreja com as pastorais, e existem muitos carismas, mas todos nós temos o dom do proclamar, do anunciar, do evangelizar com o nome de Jesus, porque é pelo batismo. Quando o sacerdote termina a missa, ele diz mesmo: a missa é missão. Termina a missa em latim: ite missa est. Não? Então, agora é o momento de começar esta missão. Saindo da igreja, vamos aí colocar em prática aquilo que nós vivemos na liturgia sacramental, na liturgia da missa. Cada Eucaristia, depois de cada Eucaristia, nós somos enviados. É um envio missionário. Nós somos enviados a evangelizar. E todos pelo batismo, todos, repito, pelo batismo, nós temos este dom de evangelização. Você precisa dar espaço ao Espírito Santo. Começa a fechar os teus olhos, começa a iniciar a oração de intimidade com o Espírito de Deus que é em ti, que é na tua vida, que vem quando você o implora e você clama a sua presença. O Espírito Santo não nos abandona. E quando você participa dos sacramentos com todo o teu coração e participando com intimidade ao mistério, você irá sempre ter mais força. E é necessário, quanto necessário, pedir este dom ao Espírito Santo, implorar este dom ao Espírito Santo e não ser omisso. Não ser omisso. Inicie. Com quem você fala de Jesus? No teu modo, fala de Jesus aos teus filhos. Começa a falar de Jesus com os teus vizinhos. Seria um conselho que eu daria. No lugar da fofoca, fale de Jesus. Anuncie Jesus. Quando vem de falar mal de alguém, vamos falar com a vizinha, com o vizinho, né? Vamos falar do nome de Jesus. Com o que Jesus nos diz quando nós queremos viver o Evangelho. Então vamos começar a bendizer, vamos começar a falar do nome de Jesus. E o nome de Jesus tem um grande poder. O poder do nome de Jesus que pode fazer curas. Você pode implorar e também confiar na potência do nome de Jesus. Tem uma festa do Santíssimo Nome de Jesus. O nome de Jesus, a evangelização que você é chamado na tua vida como cristão, como cristã, batizado e batizada na igreja missionária.
Neste momento onde nós pedimos e invocamos o Espírito Santo, o mesmo Santo Espírito que desceu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo que desceu em Nazaré, no dia da Anunciação, na primeira Pentecostes da Igreja, a Anunciação, quando desceu sobre a Virgem Maria. O mesmo Santo Espírito desce sobre nós e nos dá o dom da evangelização, o dom de anunciar o nome de Jesus. E nós rezamos com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 e 8. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos lembrar os nossos irmãos e irmãs que pediram oração e escreveram para o nosso programa. Me chamo Silmar José Biasioli. Sempre que posso, acompanho o programa pela Canção Nova. Me curei do câncer, graças a Deus. Mas depois perdi o emprego. Minha filha mais velha tem autismo, em grau leve. Minha esposa não encontra ânimo para realizar as atividades. Por isso, imploro orações para que eu tenha sabedoria para trabalhar e pagar o que devo, bem como proteger a minha família. Muito obrigado. A Ana Pires pede orações pela saúde de seus filhos. E envie o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com e vamos invocar o Espírito Santo, o mesmo Santo Espírito que desceu sobre os apóstolos, desça sobre nós. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, te ajudando a crescer na fé. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez no nosso programa na Escola dos Apóstolos, aqui diretamente da ilha do Chipre, da terra de São Paulo e de São Barnabé. Com reflexões, com conhecimentos de Jesus através do anúncio da missão dos apóstolos, entendendo e crescendo na escola da fé, na escola dos apóstolos, a alegria da novidade do Evangelho. E daqui do Chipre, nós temos essa possibilidade de nos aproximarmos aos Atos dos Apóstolos, à vida dos apóstolos, ao anúncio de Jesus aos confins da terra. Sim, de Jerusalém, da Terra Santa, os apóstolos levam a palavra, o Evangelho no mundo, passando pelo Chipre, por São Barnabé, com São Barnabé, que trouxe o apóstolo Paulo, que era daqui do Chipre, daqui outras e tantas viagens apostólicas de São Paulo. Este Evangelho que foi anunciado também na ilha de Chipre e daqui
para todos os confins da terra com a evangelização. E o tema do nosso programa de hoje é a viagem do Evangelho no mundo. A pergunta é: como os apóstolos conseguiram espalhar o Evangelho pelo mundo sem a presença física de Jesus? Sim, a evangelização, a pregação no nome de Jesus por meio da fé dos apóstolos. Os apóstolos viveram com ele, comeram com ele depois da ressurreição, diz os evangelhos, experimentaram a presença do ressuscitado e a ascensão de Jesus ao céu, e pelo Espírito Santo, os apóstolos, movidos e cheios do Espírito Santo, anunciam em todo o mundo o Evangelho de Cristo. Por isso, sem a presença física de Jesus, é uma pergunta muito errada, porque Jesus prometeu: eu estarei com vocês, com a igreja, até o último momento. Eu estarei com vocês. Jesus é presente. Eu insisto muito nas minhas pregações quando eu digo: o sacerdote representa Jesus. Nunca. Você representa alguém que não é presente. Por exemplo, eu represento o patriarca porque ele não é presente aqui no Chipre. O núncio apostólico representa o Papa nas diversas nações, porque o Papa está em Roma e o núncio representa. Quando você não pode ir em algum lugar, você pede um representante. O presidente não pode ir em um lugar, ele pede um representante. Jesus é presente. O sacerdote não é que ele representa. O sacerdote é Jesus. Ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não representa. É Jesus presente na sua igreja. Jesus é presente na liturgia, Jesus é presente no altar. Por isso, o sacerdote beija o altar antes de começar a missa. É presente na palavra, por isso o sacerdote beija o evangelho. Quando proclama o evangelho, Jesus é presente na palavra. Jesus é presente aqui. É presente na Bíblia que você tem em casa. Beija a tua Bíblia, abraça a tua Bíblia. É o Jesus bíblico. É presente. É presente na liturgia, na celebração. É presente na Eucaristia. É presente nos doentes. É presente nos pobres. É presente na comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso, a pregação física de Jesus, ele continua por meio dos sacramentos, presente, mediante o Espírito Santo. E assim, Jesus presente na evangelização. Jesus é presente na tua vida. Jesus é em ti pelo batismo. Muitas vezes tem a falsa humildade, né? Alguém fala: padre, eu não quero aparecer na igreja, não quero fazer a leitura, não quero ir pregar, porque sabe, eu sou humilde, padre, eu quero ficar... Não. Pelo batismo, você é um com Cristo. Naquele momento que você está evangelizando, é Cristo em ti. Se você pensa que é você mesmo, você errou a estrada, porque Ele é presente. É a palavra que transforma, é a palavra que converte. É tanto que quando você vai fazer evangelização do café ou das boas relações, você vai ter alguns amigos, mas não vai acontecer a evangelização da igreja. A evangelização da igreja é quando você vai como o anúncio dos apóstolos, como o ir dos apóstolos, aonde você sabe que você prega, você fala, você proclama. Os frutos é o Espírito que conduz, não é você. Os frutos são dons do Espírito. Muitas vezes você pensa: nada funcionou e tem uma conversão. Aquela conversão levará a 1000 pessoas à conversão. Por isso, não somos nós que decidimos, porque é o Espírito que dá vida. Nós somos somente instrumentos. E não perguntem mais se Jesus não é presente fisicamente. Ele é presente, sim, e Ele não abandona a sua igreja mediante o Santo Espírito. E a outra pergunta: qual o papel das mulheres no anúncio do Evangelho? Gostei muito dessa pergunta, porque nós temos uma igreja
uma grande força feminina já no início da sua igreja. Tem a grande confusão do sacerdócio ministerial. Todas as mulheres exercitem o sacerdócio pelo batismo. Todos nós, pelo batismo, somos reis, profetas e sacerdotes. Vocês, mulheres, vocês exercitem o sacerdócio, o ministério de vocês pelo batismo. E as mulheres são importantes na evangelização. Começamos com a Virgem Santíssima, falamos no Novo Testamento. Não tem tempo para falar de todas as mulheres da Bíblia, no Antigo Testamento. Fizemos alguns, no passado, bons encontros com os padres do estudo bíblico franciscano de Jerusalém, falando das mulheres na Bíblia. É uma riqueza muito grande com o padre Alessandro Conilho, meu confrade, que fez um lindo documentário no nosso programa no passado sobre as mulheres no Antigo Testamento. E nós encontramos as mulheres no Novo Testamento. Começamos com Nossa Senhora e também tantas outras fontes de mulheres na Bíblia. Lembramos que São Lucas fala de mulheres que ajudam na evangelização. Ele fala de mulheres que são cooperadoras na evangelização. Em Lucas 2, capítulo 38, temos já o exemplo de Ana, a profetisa Ana, que estava no templo esperando. Essa imagem da mulher que é paciente, que tem tempo e espera, dá o seu tempo na espera do Salvador. É uma linda imagem de espera da nossa profetisa Ana. E São Lucas continua com Joana e Susana, que ajudam com a assistência dos bens. E nos Atos dos Apóstolos temos Priscila e também Lídia, que oferecem suas casas para evangelização. E continuamos até aquelas mulheres que nós conhecemos que estão aí se doando na igreja. A igreja nasce com um aspecto, com uma atenção feminina. Encontramos mulheres fortes nas Sagradas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos. Encontramos também na história da igreja, como Santa Caterina de Sena, que é realmente essa grande mulher. Temos Teresa d'Ávila, Santa Clara de Assis, Teresa d'Ávila com muita força, e podemos continuar com essas grandes mulheres, Santa Teresa de Calcutá, e temos também outros exemplos, como a irmã do cardeal Arnes, meu confrade franciscano, a Zilda Arnes, que no Haiti deu a sua vida realmente pelo povo. E ela também é a fundadora da Pastoral da Criança no Brasil. Temos muitos exemplos de mulheres, falo de Zilda Arnes porque é uma leiga. Eu tenho uma lista, então, do início da igreja, mulheres da evangelização. As forças das mulheres realmente é importante na igreja. Dar espaço sempre mais na evangelização, não precisa nem falar. Hoje a igreja tem essa grande força das mulheres. E o Papa Francisco insiste nas suas catequeses que as mulheres são a sensibilidade da igreja, que as mulheres são aquelas que estão atentas aos sofrimentos da igreja. Na minha experiência aqui no Chipre, o colocar as irmãs, as mulheres, no cuidar dos menores não acompanhados. Mulheres que vivem a sua maternidade na igreja, maternidade para com os sacerdotes, para com o povo de Deus. As irmãs leigas, mães de família que estão aí lutando. E eu gostaria de lembrar também a importância das viúvas. No livro que eu escrevi, Maria, Mãe da Humanidade, eu dediquei um capítulo a Nossa Senhora Viúva em Nazaré. Lembrando, já usando a catequese de São Paulo, a chamada de São Paulo, que as viúvas têm na igreja um grande lugar. E muitas viúvas me escreveram depois do meu livro, dizendo: Padre, realmente nós sentimos um lugar dentro da igreja. Mulheres que se doam, viúvas, lembrando e se inspirando em Nossa Senhora na evangelização. Por isso, mulheres, tem muito campo de evangelização, são primordiais e são necessárias as mulheres na evangelização em primeira fila, e nós precisamos realmente recuperar
Muitas vezes é verdade. A igreja fica muito machista no seu modo de ver a evangelização, que não é ordenação de mulheres, vamos ser claros, não é o sacerdócio ministerial, não. A grandeza da evangelização com as mulheres é a própria feminilidade, a própria maternidade, a coragem de evangelização que muitas mulheres, e posso dizer uma grande maioria dentro da igreja, porque quase somos uma igreja com maioria de mulheres na frente, porque as mulheres são muito fortes, e por primeiro foram, Madalena vai ao sepulcro por primeiro, as mulheres em grande número são as primeiras a testemunhar o ressuscitado.